E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui, hoje com uma edição do Pipoca e Nanquim, Mundo Sem Fim, de Jamie Delano e John Higgins. Minissérie em 6 partes, originalmente lançada em 1991 nos Estados Unidos e lançada aqui logo depois pela editora Globo em 92, tá? Então trata-se de uma reedição. E é bacana a gente revisitar esse material, porque, primeiro que, quando a gente fala de invasão britânica, não são esses nomes que vêm direto à nossa cabeça, né? Jamie Delano e John Higgins. O Delano, para quem não lembra, se eu preciso refrescar suas memórias, é o cara responsável pela formação da mitologia em torno do John Constantine na revista Hellblazer, né? Depois que o personagem ganhou, assim que o personagem ganhou um título próprio, ele ficou nas mãos do Delano. E o John Higgins, aqui responsável por toda a arte, foi o colorista de A Piada Mortal e o Watchmen, tá? Então são caras talentosos, né? Não tem o que falar sobre isso. Mas tem várias considerações aqui. Mundo Sem Fim é uma história que tem uma construção de mundo que eu acho das mais interessantes. Outras coisas eu já não acho tanto, outros elementos aqui que a gente pode separar nessa história. Mas vamos lá, né? Vamos fazer a resenha aqui. E antes de continuar, vou pedir para você deixar aquele like esperto, não deixa para o final, senão você esquece. Se não se inscreveu ainda também no canal, por favor, faça isso e não esqueça de ativar o sininho. Bom, eu já havia lido essa história, não era um fã dela, para dizer a verdade, e já posso dizer que eu não sou fã do Jamie Delano. Eu gosto do Hellblazer dele, acho que foi o ponto alto mesmo dessa carreira. Enfim, mas isso não significa que o cara não tem uma cabeça bacana para criar alguns elementos, tá? Se isso falha na conjunção desses elementos, é um outro problema, tá? Mas eu acredito que quem não conhece essa história vai achar ela interessante pelas coisas que eu vou comentar aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma construção de mundo que está descrita na contracapa como uma mistura entre fantasia e ficção científica. Eu acho que está muito mais para o lado da fantasia, com alguns toques de ficção científica, tá? E isso você acaba até esquecendo ao longo da história, tá? Você embarca mesmo como se fosse um cenário fantástico. E nenhum problema com isso, tá? Não estou colocando valores, né, nesse peso, se é mais fantasia, se é ficção científica ou não. E esse conceito realmente é muito interessante. Muito tempo no futuro, o mundo, chamado agora de hospedeiro, é um organismo de carne e osso, com rios de ácido e tal, onde castas, guildas e tal controlam aí o status quo. E nós temos uma grande alegoria aqui para a guerra entre sexos, tá? É um embate entre masculino e feminino, assim, muito óbvio, na verdade, porque não vou tentar descrever nomes aqui, porque isso seria absolutamente inútil, tamanha a quantidade de elementos e outras coisas aqui, outras descrições que essa história traz, tá? Então vamos lá. Você tem do lado da casta dominante, que é composta só por homens, obviamente, você tem a preocupação a partir de uma manifestação biológica dentro, obviamente que é biológica, né? Porque o hospedeiro já deu essa letra, né? Mas essa manifestação feminina que acontece num outro ponto do planeta acaba ameaçando aí essa ordem vigente, a ponto de o lado masculino ter que mandar uma espécie de campeão para resolver esse problema, tá? E esse personagem é o Irmão Ossos, tá? Esse é o único nome que eu vou colocar aqui porque fica mais fácil a compreensão, né, da explicação. Então, basicamente o que nós teremos é o mundo masculino tentando apagar, sufocar o mundo feminino, e quem personifica justamente essas características mais agressivas, mais destrutivas, mais belicosas, é o Irmão Ossos. E assim nós temos
uma história que tem aí essa pretensão de criar um grande cenário, né? Inclusive colocando esses documentos aqui no final de cada capítulo. Lembrando um pouco o Watchmen, né? Porque isso aqui aumenta um pouco os horizontes dessa história, aumenta a nossa compreensão também. A gente entende mais ou menos como é que funciona essa mitologia. E assim, entre 6 capítulos, o que nós vemos é a Rumor, no caso, a personagem feminina que simboliza, né, essa derrocada entre aspas, tá? Porque a história não é tão maniqueísta quanto parece, tá? Essa derrocada do poder masculino que deixa todo o outro lado, né, todo o lado dominante do planeta em polvorosa, né, preocupadíssimos, né, com isso. E basicamente nós vamos acompanhando a jornada tanto da Rumor quanto do irmão Ossos, né, até, obviamente, um grande encontro lá no final. É isso que nós temos aqui. Acho que é uma história, assim, muito imaginativa, de um ponto de vista, assim, construção de mundo e principalmente visual, né? Porque aqui acho o trabalho do John Higgins bem interessante aqui mesmo. Só que eu acho o roteiro do Delano um pouquinho truncado, tá? E o que eu acho é que, dada a quantidade de detalhes, de elementos que ele vai colocando aqui, muitos deles que acabam nem tão desenvolvidos, eu acho que para 6 capítulos não havia uma narrativa assim realmente interessante para a gente acompanhar. Eu acho um cenário maravilhoso assim para, sei lá, para ser desenvolvido talvez em RPG, em videogame, fazer um projeto transmídia com isso aqui. É que na época isso talvez nem passasse pela cabeça dos caras, mas eu acho que seria muito bacana. Mas eu acho que a quantidade de informações condensada aqui, ela é demais para aquilo que a história entrega e para a alegoria pretendida, tá? A alegoria que ela é super óbvia no caso, tá? E eu não vou falar isso como um demérito, porque essa história é de 91, caramba. Eu acho que para o público a qual ela se dirigia naquele momento, fazia muito sentido. Se trata, em linhas gerais, é um embate entre masculino e feminino? Claro que é. Evidente que é. E aí você pode falar, você pode achar que, nossa, mas era só isso e o cara encheu linguiça por toda a história, tem uma arte bacana e é só isso que a história entrega. Não acho que seja só isso por esse lado, tá? Além da gente pirar bastante aqui nessas imagens, que são bacanas mesmo, o design de personagens é legal. Aliás, essa é uma história que meio que tem a cara, né, de muitas outras que eram feitas. Ela tem justamente o DNA da época em que ela foi feita, né? A gente pode encontrar vários casos assim de arte pintada assim que a DC lançava naquele momento, justamente porque não era tão comum, né? Era uma grande novidade. Isso ajudava muito, né, a vender o peixe, né? Já que as pessoas encontravam essas revistas na gôndola da loja. E aí, falando, né, em vender peixe, essa capa aqui ficou muito chamativa, né? Esse vermelho chapadão aqui com esse personagem aqui, nossa, realmente ficou muito bonita mesmo. Mas vamos lá. Quando eu falei que não é somente masculino e feminino com encheção de linguiça em volta, é porque eu entendo que vários dos elementos aqui que foram colocados na história, embora eles trunquem em determinado momento e eles pareçam até um tanto acessórios, não dá para negar que o Delano ele pesquisou bastante em termos de simbologia, em termos de psicologia também. Isso é importante sacar. E eu acho que isso nas mãos de um profissional da psicologia, isso poderia ser destrinchado de uma forma assim riquíssima, tá? Riquíssima mesmo, tá? Tem muita coisa legal, independente da linha, tá? Do profissional, né? Pode ser junguiano, pode ser freudiano e tal. Tem material aqui, sim, pra gente pensar, pra gente refletir e tudo mais. E esse é o grande valor, né, de Mundo Sem Fim. Acho que
no final das contas, não redime um roteiro que acaba sendo arrastado em grande parte da história. Não redime. Mas é uma qualidade, de uma forma ou de outra, tá? Não posso negar isso. E até relendo essa história, né, para fazer essa resenha, né, para fazer uma apreciação honesta da história, que eu não gostei muito, né, quando eu li anos atrás, eu consegui, tipo, me prender mais justamente nessas questões, tá? Não estou passando pano, tá? Só estou dizendo que existem qualidades, apesar de uma história que narrativamente ela vai meio que no tranco. E o final, tá? Sem dar spoiler, tá? Obviamente, mas eu acredito que as preocupações do Delano aqui, elas foram muito parecidas, guardadas as devidas proporções, com aquilo que a gente vê nas HQs escritas pelo Jodorowsky. O final, principalmente, é Jodorowsky puro, tá? Puro. Não em sentido visual, não que o cara tentou imitar essa escrita, mas você percebe que os dois tiveram uma ressonância criativa assim, muito forte. É que o Delano não tem sua carreira, obviamente, pautada por esse tipo de exploração. No Jodorowsky é algo que se repete ao longo das obras. Então é interessante prestar atenção nisso. E acho que, assim, todo o repertório, né, sobre outras histórias, outros artistas, ela acaba enriquecendo a apreciação de algo, né? Acho que o Mundo Sem Fim, ele passa por isso também. Fiquei feliz, né, porque na minha outra leitura, né, a primeira, eu não tinha atentado a esse detalhe. Desta vez, gostei muito de perceber isso. Embora eu ache que, por ter sido uma minissérie, né, com um espaço de lançamento entre seus volumes, eu percebi no penúltimo episódio, no penúltimo capítulo, que houve uma explicação, sabe, que soou demais. Então, me parece que era um capítulo que poderia ter sido suprimido facilmente, porque a gente lê, obviamente que a gente não tem como mensurar a experiência de leitura de alguém que leu um capítulo por mês, da gente que pega e lê num curto espaço de tempo, ou num dia talvez, se você tiver bastante tempo à disposição, dá para ler num dia. E a impressão, obviamente, que não vai ser a mesma, né? Tem certas coisas certos detalhes que passam muito batido por quem leu um por mês, né, em relação a quem lê de uma vez. No final das contas, acho que sim, poderia ter sido bem mais curta, tá? Mas não deixa de ser um trabalho interessante, de uma forma ou de outra, tá? É uma leitura bacana. No final a gente tem essa galeria de extras aqui, esses esboços, e a arte fala por si, né? Eu entendo quem até nem gosta tanto, né, desse estilo de HQ, prefere algo mais no tradicional, mas eu acho assim super atrativo mesmo, né? Eu gosto muito desse estilo de história. Infelizmente ela acabou, como o Delano não é, obviamente, tão talentoso quanto os outros nomes que o acompanharam na invasão britânica, mas de qualquer forma é uma realização que vale a pena conferir. Se você é psicólogo ou psicóloga, tipo, pesquisa essas questões de masculino e feminino psíquico, acho que é um prato assim abarrotado de elementos para se analisar, e eu adoraria, né, ver um artigo de algum profissional da psicologia, sabe, dissecando esse volume aqui. Acho que sairiam coisas muito interessantes dali. Se você conhece alguém, né, nessa condição e queira dar de presente, acho que é uma excelente escolha. E se você gostou aí de tudo que eu falei, também pode comprar aí a partir do link da Amazon que está aí na descrição. Se você já leu, também comenta aí, por gentileza. Adoraria saber o que você achou dessa história. Fora isso, os mesmos recadinhos do começo, dá um like aí, por favor, não vá embora sem fazê-lo. Também se inscreve no canal, ativa o sininho. Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. Tá aparecendo aí na tela, apoia.se/Formiga Elétrica. Dá uma olhada lá no nosso programa de recompensas para apoiadores. Também acompanha nosso podcast no Spotify, uma vez a cada 15 dias, todas as sextas-feiras. E é isso.
Boa leitura.